Olá galera, tudo bem? Nós vamos agora gravar uma aula, uma revisão sobre gametogênese. Muito fácil, simples e direto. Vamos lá? A gametogênese nada mais é o processo do que formação dos gametas. Existem dois tipos de gametogênese. A ovologênese, responsável pela formação do óvulo, e a espermatogênese, a formação dos espermatozoides. Primeiramente vamos falar de ovologênese. A ovologênese é o processo que culminará com a formação do gameta feminino chamado óvulo. Esse processo ele acontece na gônada feminina, o ovário. Ele tem uma característica peculiar, o fato de iniciar ainda durante o desenvolvimento embrionário. Mais precisamente a partir do terceiro mês de vida intrauterina. Ou seja, a mulher ainda está dentro da barriga da mãe e ela já inicia a formação do seu gameta feminino. Esse processo ele é subdividido em 3 etapas. A primeira, chamada de multiplicação, depois vem o período chamado de crescimento e, por último, o período chamado de maturação. Repetindo, multiplicação, crescimento e maturação. Então, por volta do terceiro mês de vida, células do epitélio germinativa do ovário, chamadas de ovogônias, sofrem sucessivas divisões mitóticas, originando outras ovogônias. Essas ovogônias são células 2N, ou seja, diploide. Então, ovogônias diploides sofrem mitose, originando mais ovogônias diploides. O objetivo dessa etapa é aumentar de forma significativa o número de células que serão utilizadas como precursoras para originar os gametas femininos. Depois, essas ovogônias elas crescem, é a fase de crescimento, acumulando nutrientes, mas passam a ser chamadas a partir de agora de ovócitos primários. Esses ovócitos primários, então, sofrerão meiose. A meiose 1 é uma meiose desproporcional, porque será formada uma célula grande, que é o ovócito 2, e o primeiro glóbulo polar. Esse ovócito 2 é capaz de sofrer a segunda divisão meiótica, originando agora um óvulo, o segundo glóbulo polar. E aquele primeiro glóbulo polar, resultante da primeira divisão meiótica, também pode se dividir, originando mais 2 glóbulos polares. Bem, você deve estar imaginando, poxa Marcos, mas você falou apenas de ovócito 1, um ovócito 2 e um óvulo. Por quê? A divisão no sexo feminino, ela é desproporcional e no final ela vai originar uma célula ativa e 3 células inativas que correspondem aos glóbulos polares. Portanto, fiquem atentos. O ovócito primário ele é 2N, diploide. Ao sofrer a primeira divisão meiótica, que ela é reducional, ela vai originar 2 células. Uma é o ovócito 2, grande. A outra é o primeiro glóbulo polar, pequenininho. Ambas são haploides, N. Esse ovócito secundário, ele sofrerá a segunda divisão meiótica, originando um óvulo e o segundo glóbulo polar. E aquele primeiro glóbulo polar também sofreu meiose, originando 2 outros glóbulos polares. Portanto, ao final da meiose da mulher, que é a maturação, são formadas 4 células, 3 pequenininhas, que são os glóbulos polares, e uma ativa, que corresponde ao óvulo. Bem, isso é na teoria. Nós temos uma particularidade. As mulheres que iniciaram a formação dos gametas dela desde o desenvolvimento embrionário, elas nascem com ovócitos primários em prófase 1. Esse ovócito primário já iniciou a divisão meiótica dele, a meiose está interrompida, em uma subfase chamada diplóteno. Prófase 1, diplóteno, ou seja, até o crossing over já aconteceu. Poxa, Marcos, o que é o crossing over? Crossing over é a troca entre segmentos homólogos que acontece lá no paquíteno da prófase 1. Então, o ovócito primário presente de uma mulher, no ovário de uma mulher recém-nascida, já iniciou o processo meiótico dele. Então, ele vai ficar em latência até a puberdade, quando ocorre a liberação do hormônio folículo estimulante. Esse período de latência nós damos o nome de dictióteno. A partir do momento que a mulher chega à puberdade, ela libera o FSH. E esse FSH estimula o término da primeira divisão meiótica, formando o primeiro glóbulo polar e o ovócito secundário, e este ovócito secundário vai até a metáfase 2. Aí, pessoal, esse ovócito secundário é liberado na tuba uterina,
que é o processo de ovulação. E quando ele é fecundado, origina o segundo glóbulo polar e o óvulo. Portanto, para cada ovogônia, nós teremos um ovócito primário, um ovócito secundário e um óvulo. Porém, aí vem o nosso detalhezinho, pessoal. A mulher, quando ovula, libera o ovócito 2. Porém, ela só forma o óvulo se ela for fecundada lá nas tubas uterinas. Então, cuidado com esse detalhezinho. Se for formado o óvulo, ele vai ser observado lá nas tubas uterinas, porque na mulher só ocorre a formação de fato do seu gameta caso ela seja fecundada. Tudo bem? Bons estudos!